Serviço Divino de Palavra, domingo 26 de fevereiro de 2023, primeiro pastor Cláudio. Obrigado, amado. Amados irmãos, vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado e bondoso Pai Celestial, santificado seja o Teu nome, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, agradecemos por poder estar aqui diante do Teu altar. E queremos agora, Pai, em adoração, primeiramente glorificar a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, dos céus e da terra, do visível e do invisível, Pai, do material e do espiritual. Então, queremos reconhecer toda a Tua glória, em primeiro lugar na Tua criação, e também na Tua obra, da qual o Senhor nos chamou a fazer parte. Pai amado, agora estamos aqui, em primeiro lugar, para servir como ferramenta nas Tuas mãos. Abençoa o nosso ativar, que o Espírito Santo possa, com todo o poder e autoridade, falar pela boca dos Teus servos agora. Dai-nos, Pai, também sabedoria e também humildade para realizar esse trabalho. Abençoa também todo o trabalho dos irmãos e servos que estão trabalhando na parte técnica e do organista. E principalmente agora, Pai, abra o nosso coração para a Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo possa tocar os nossos corações, que nós possamos compreender a Tua palavra, ter olhos e ouvidos santificados, para poder aproveitar ao máximo e desfrutar desse momento maravilhoso que é o serviço divino. Te agradecemos por tudo, rogamos pelos enfermos, pelos necessitados, por aqueles que foram impedidos de estar na Tua casa. Enfim, Pai, olha por todos, olha por aqueles que estão no hospital, numa UTI, no leito de dor e sofrimento. Olha pelos idosos, Pai amado. E, Pai, também olha por aqueles que se afastaram da Tua casa. Toca-lhes o coração, que eles voltem ao caminho da fé. Te rogamos tudo isto, Pai, mais que não sabemos pedir em palavras. Te rogamos tudo em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, para esse serviço divino de hoje, nós temos uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 9, que diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Até aqui.
Obrigado, amado. Amados irmãos, primeiramente, junto com o pastor Henrique, que me acompanha para esse serviço divino, queremos dar as boas-vindas a todos na casa do Senhor. Eu sei que parece soar meio estranho isso, né? Porque vocês não estão fisicamente agora, nesse momento, na casa do Senhor, mas nós estamos. E o serviço divino parte daqui, do altar vivente, para vocês, para entrar no vosso lar, mas principalmente, amados, para entrar no vosso coração, na vossa mente, na vossa alma. Então, por isso queremos desejar a todos as boas-vindas na casa do Senhor. A palavra que temos hoje, amados, é uma palavra muito interessante, muito profunda e muito intrigante também, né? É assim, extraordinária, né? É um acontecimento extraordinário dentro do livro de Atos dos Apóstolos. É algo que não é a primeira vez que eu leio, e já li algumas vezes, várias vezes, na minha vida de fé e como servo, mas hoje o apóstolo maior escolheu essa palavra para esse serviço divino, que é o último serviço divino do mês de fevereiro, e é um serviço divino de preparação para o primeiro domingo de março, que será o serviço divino em ajuda e memória aos falecidos. E essa palavra, amados, tocou muito o coração. E podemos observar nela, nesse texto bíblico, fatos realmente extraordinários, interessantíssimos. Eu vou ler novamente o texto e peço que vocês prestem bastante atenção. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava para ele um varão da Macedônia, e lhe rogava, ele implorava, esse varão da Macedônia implorava para Paulo, dizendo: passa para a Macedônia, vem até a Macedônia e ajuda-nos. Ele estava implorando por ajuda, esse varão, esse homem que apareceu nessa visão, que Deus permitiu a Paulo, por intermédio do Espírito Santo. Então, vamos falar rapidamente sobre o contexto disso. O que estava acontecendo aí, nesse momento, na obra de Deus, na obra de salvação de Deus. O apóstolo Paulo, antes disso, dessa viagem, alguns dias antes, ele havia tido, podemos dizer assim, ele havia participado, né, de uma assembleia de apóstolos, em Jerusalém. Se vocês lerem o capítulo anterior, ou alguns versículos antes, fala sobre isso. Paulo havia participado, o apóstolo Paulo, de uma reunião com os apóstolos e os presbíteros, os anciãos de Jerusalém, da igreja principal, da primeira igreja, podemos dizer assim, cristã, da primeira igreja cristã, que estava lá em Jerusalém, onde estavam os apóstolos, onde era a sede, podemos dizer assim, a direção da igreja. E lá eles tinham chegado em algumas determinações, né? Algumas orientações de conduta e algumas regras, né, do cristianismo, né, baseados no Evangelho de Cristo e nas Sagradas Escrituras. E eles fizeram algumas determinações, e Paulo então pegou essas orientações, essas determinações, e ele foi em comum acordo com os apóstolos, orientado, e ele mesmo decidiu, né, fazer uma viagem, mais uma viagem missionária, a segunda viagem missionária de Paulo, aonde ele tinha o propósito, né, ele determinou que ele ia visitar algumas igrejas, algumas congregações que ele havia fundado na Ásia Menor, para levar essas orientações, esse ensinamento, né, essas regras de conduta, né, do cristianismo. E esse foi o propósito dele. E aí ele levou junto com ele Silas, que era um
fiel ajudante, um servo fiel. E logo no caminho, na primeira cidade, ele passou por uma cidade onde estava Timóteo, um jovem ainda, muito jovem, e não tinha ministério ainda. Timóteo era jovenzinho, e ele levou Timóteo junto. Foi lá na casa de Timóteo, pediu a mãe de Timóteo, falou: o Deus tocou no meu coração, o Espírito Santo está me falando para levar Timóteo para viajar junto conosco, né? E Timóteo, com alegria, aceitou o convite, né? Porque ele falou: vamos passear, né? Vamos passear, conhecer outros lugares, enfim. Mas é trabalho da obra de Deus. E Timóteo foi. E assim, amados, inicia muitas vezes a vida de um servo. Já é um fato notável, assim, muito interessante nesse versículo, nesse contexto desse versículo de hoje. E Timóteo foi e se tornou um grande servo depois. Timóteo se tornou primeiramente o pastor dirigente da igreja de Éfeso e depois um grande servo na obra de Deus, Timóteo. E Paulo escreveu várias cartas a Timóteo. Nós lemos a primeira e a segunda carta a Timóteo, que está, né, na Sagrada Escritura. Bom, e aí ele seguiu. E algo notável que não fala aqui, mas tinha um terceiro ilustre, podemos dizer assim, homem importante da Sagrada Escritura, participante, estava junto com eles, que fazia parte do grupo, que era Lucas, aquele médico que depois se tornou também um grande servo na obra de Deus, que escreveu o Evangelho de Lucas. Ele era um homem de alto nível de conhecimento, podemos dizer, ele era médico, podemos dizer assim, muito estudado, né? Podemos dizer, como se diz hoje, de nível superior, né? Ele foi contratado por um cristão, um homem, não me lembro o nome agora exato, mas um cristão, um homem muito rico, que foi levantado por Deus, através do Espírito Santo, para contratar Lucas com uma grande comitiva para investigar, fazer uma investigação apurada de todos os fatos a respeito da vida de Jesus, do Evangelho, né, do ministério de Jesus, porque nesse momento já existia o Evangelho de Marcos, e então, pela vontade de Deus, era necessário que depois fosse feito o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de João, né? Então, Lucas, nesse momento aqui, ele já era convertido, já era um servo, né, fiel na obra de Deus, e ele já havia escrito o Evangelho de Lucas, e aí ele decidiu também a escrever, podemos dizer assim, o livro de Atos dos Apóstolos, que seria quase como se fosse o Evangelho dos Apóstolos, né? A narrativa de tudo o que aconteceu, como foi o ministério dos apóstolos, por isso que tem esse nome, o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas estava junto, e ele escreveu essas palavras. Lucas foi aquele que escreveu toda essa narrativa, tudo o que aconteceu. Então, o que aconteceu de algo notável aqui? O Paulo tinha planos, né? Ele tinha um propósito, só que Deus mudou o propósito dele. Deus mudou, porque primeiro, em algumas cidades que ele passou, que ele queria pregar a palavra, o Espírito Santo, diz aqui, o Espírito Santo impediu, ele foi impedido, ele não conseguiu pregar ali a palavra, o Evangelho. Ele falou: mas o que está acontecendo, né? Talvez por alguns que impediram, alguma autoridade, ou ele próprio, não tem muitos detalhes, mas o fato foi que ele foi impedido de pregar o Evangelho em algumas cidades, e ele viu que alguma coisa estranha estava acontecendo, e ele não conseguia fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Como muitas vezes a gente pensa: mas está dando tudo errado, por que está acontecendo isso? Eu planejei fazer assim e não está dando certo. E a gente muitas vezes fica
aborrecido ou fica até muitas vezes aflito, né, por causa dessas coisas. Mas a mão de Deus estava lá. Era o Espírito Santo que estava impedindo. Até que chegou nesse momento em que, inclusive, eles foram impedidos de entrar numa determinada cidade, mas aí aconteceu isso que é o nosso texto bíblico. Teve essa visão. E aí Paulo entendeu. Ele entendeu que tudo aquilo estava acontecendo porque o propósito e os caminhos de Deus eram diferentes do caminho que ele havia traçado. E foram para a Macedônia. E aí aconteceu algo grandioso, um marco grandioso, importante na obra de Deus, né? Na Igreja de Cristo. Aconteceu que começou aí a ser pregado o Evangelho e o cristianismo entrou na Europa, no continente europeu, porque a Macedônia é uma região, podemos dizer assim, um estado, né, naquele tempo, da Grécia. Então eles deixaram de ficar ali só pregando o Evangelho na Ásia Menor e entraram no continente europeu, através da Macedônia e por causa desta visão. Isso já era o propósito de Deus. Deus queria que ele fosse e entrasse na Europa e anunciasse e pregasse o Evangelho na Europa e a obra de Deus começasse na Europa. Algo importante, né? A Europa que depois se tornou a força total, né, do cristianismo. A Europa, né? Então, e houve uma primeira pessoa, se continuarmos lendo aqui, uma mulher que foi a primeira alma convertida a se tornar cristã da Europa, que se chamava Lídia, né? Lídia. Ela era uma vendedora de púrpura e ela se tornou a primeira alma cristã do continente europeu a ser selada, a ser convertida. É algo interessante. Então, esse momento não era um momento qualquer, não, hein? Das viagens missionárias de Paulo. Era um momento, assim, único e muito importante. E aí, aí começou a correr tudo bem. Aí sim, quando Paulo entrou lá, a sede de muitas almas ali pela palavra, pela salvação, e o Espírito Santo já estava trabalhando ali, muito antes de Paulo chegar lá, no coração das pessoas, na mente, no coração das pessoas. E quando Paulo chegou, aí sim, foi grandioso o trabalho que ele fez, foi maravilhoso. E muitas almas foram salvas, foram convertidas, e a Europa se tornou a força maior do cristianismo na história da humanidade, na história da obra de Deus. Então, esse foi o resultado, amados, grandioso disso. E o que isso tem a ver hoje com a nossa fé e com o sermão em ajuda e memória aos falecidos? Tem bastante a ver, amados, porque primeiramente o apóstolo maior destaca que nós temos que ter paciência e confiar muito em Deus. No livro do profeta Isaías, nós podemos ler no capítulo 55, versículos 8 e 9, olha o que Deus fala aqui, muito antes disso, né? Antes de Cristo. Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, amados irmãos, nós temos que confiar em Deus, sempre lembrar dessa palavra, não ficar desesperados ou preocupados ou aflitos ou aborrecidos quando as coisas não vão do jeito que nós planejamos. E principalmente quando tudo isso diz respeito
às coisas da fé, ao caminho da fé, ao espiritual. Que nós possamos, amados, confiar em Deus e pedir sempre para Deus, em nossas orações, a orientação pelo Espírito Santo para a nossa mente, nosso coração, os nossos sentimentos e os nossos passos e os nossos caminhos. Nós temos que rogar a Ele e confiar nele. E Ele vai mostrar, talvez não no nosso tempo, no tempo que nós queremos, mas no momento certo, Deus vai mostrar. E muitas vezes, fatos que acontecem, que às vezes achamos que foram terríveis e aborreceram muito a nós, e causou sofrimento e talvez um dano momentâneo, mas foram alterações de Deus nos nossos planos foram alterados para algo muito mais importante e muito maior para o futuro, para a nossa salvação, né? Então, que nós possamos sempre responder ao chamado de Deus, como Paulo fez. Paulo ficou, mas o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Até que ele teve a visão, e aí ele entendeu e percebeu, e aí ele mudou completamente a rota dos planos dele, e fez aquilo que era a vontade de Deus. Entrou na Europa, e começou ali a obra de salvação, pela região da Macedônia, a região inferior ali da Grécia, a Grécia é um país europeu, pertence ao continente europeu, que fazia divisa ali com a Ásia. Senão a obra ia ficar só ali na Ásia, amados. Não. O plano de Deus era que a obra se estendesse ao mundo todo, e ainda está acontecendo, isso ainda está em execução. Enfim, é algo maravilhoso. Por isso eu falei para vocês, esse versículo é grande, hein? É muito forte, é algo notável que aconteceu ali, foi um momento especial na obra de Deus. Agora, como nós devemos responder ao chamado de Deus? Primeiro nós temos que entender, amados, o que Deus quer, qual é a vontade de Deus. Então vamos entrar em detalhes aqui. A vontade de Deus pode significar muitas coisas diferentes para mim, ou diferente para cada um de vós, para o pastor Henrique, para os servos. Nós temos que entender algo que é global, compreende tudo da vontade de Deus. O que Deus quer é simples. Deus quer estar conosco, Ele quer comunhão conosco. Ele quer nos preparar para que nós possamos um dia ter condições de estar com Ele e com Cristo na Jerusalém celestial, amados. E para isso, Ele nos chama agora, Ele nos prepara, Ele fala conosco. Nós temos que confiar nele, nas indicações e orientações que Ele dá. Ele quer a nossa salvação, é isso que Deus quer. Ele quer salvar a todos, como o apóstolo Paulo falou lá para Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, na primeira carta a Timóteo. Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e que alcancem a salvação, porque há um só Deus e um só mediador entre o homem e Deus, que é Cristo Jesus. Está lá, essa palavra, essa é a vontade de Deus. E aí, amados, quando nós entendemos isso, nós vamos confiar em Deus. E nós não queremos a salvação somente para nós, para si mesmo, mas nós queremos para o maior número de almas possíveis, para todos os vivos e também para todos os mortos que estão lá na eternidade. É como se nesse texto bíblico, podemos dizer assim, uma alma da eternidade também clamasse: ajuda-nos, ajuda-nos. E nós queremos orar por essas almas, amados, e pelas almas que clamam por ajuda daqui, nossos contemporâneos que estão ao nosso redor, às vezes fazem parte, estão muito próximos de nós, fazem parte do nosso convívio, e está faltando um convite nosso
para essas almas, para conhecerem a obra de Deus, para conhecerem o Evangelho de Jesus, o amor de Deus, e também orar por aqueles que estão na eternidade. Não sabemos como isso acontece lá, mas sabemos que Cristo tem o poder, que Deus deu a Ele todo o poder, no céu e na terra e nas profundidades, e Cristo é aquele que salva, amados, e queremos orar por isso, para que a salvação possa chegar a todos. A oração de um justo pode muito. O apóstolo Tiago fala isso no capítulo 5, na carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo, quando é feita com amor, pode muito, amados. Então, que nós possamos orar por todas essas almas, para que elas possam se libertar, muitas vezes, de sentimentos ruins, né? E de rancor e de muita dor com a qual partiram para a eternidade. Que nós possamos orar por todos. Amém. Agora está entre nós o pastor Henrique, vamos ouvir aquilo que ele tem no coração. Amados irmãos, é uma alegria poder compartilhar mais uma vez da palavra, do serviço divino, no dia de hoje acompanhando o nosso amado primeiro pastor Cláudio. Neste serviço divino tão especial, que nos serve de ajuda, que nos serve de preparação para o serviço divino de ajuda e intercessão para aqueles que nos antecederam, que já estão na outra margem. O primeiro pastor colocou como um acontecimento extraordinário, em que o Espírito Santo modifica os planos que o apóstolo Paulo tinha até então, na sua atividade ministerial, juntamente com aqueles que os colaboravam, para atender a um chamado, a um pedido de ajuda, de socorro, que, como o amado pastor leu, encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 9, e o pedido diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E essa palavra é dirigida a cada um de nós hoje, e me chamava a atenção como quem nos diz: para e preste atenção. Este chamado hoje é direcionado a cada um de nós, para darmos a devida importância ao serviço divino que iremos compartilhar no próximo domingo. É muito comum para o ser humano banalizar muitas coisas. Muitas coisas caem na rotina e tornam-se comum e normal. Lembro de uma palavra que posso, sendo sincero, por muitas vezes até me trazia um certo aborrecimento. Por quê? Tudo que iríamos comprar, de uma bala, ou talvez um automóvel ou uma casa, aí era apresentado para nós como algo diferenciado. Essa palavra era muito comum e não me agradava muito. E algo que tem se tornado muito comum no nosso tempo é fazer uso de uma palavra que é a empatia.
Empatia, que é podemos dizer, o poder de se colocar no lugar do próximo. E essa palavra é muito utilizada, mas não devemos permitir que ela se torne algo banal para nós, porque é de fundamental importância para a salvação do homem o amor ao próximo. E esse poder de se colocar no lugar do próximo é o que nos capacita como verdadeiros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra hoje pede para que possamos fazer as nossas orações. E a Sagrada Escritura diz que pode muito a oração do justo. Pensemos na oração do justo. E assim, queremos fazer um esforço a mais, um esforço maior, para que aqueles que podem e têm a saúde no corpo de estar diante do altar, fisicamente, no próximo domingo, para orarmos juntos, em especial por aqueles que não vivenciaram os sacramentos, os quais Jesus Cristo diz e nos ensina que é fundamental para a salvação. Para aqueles que não se deixaram conduzir pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos juntos estarmos unidos para sermos justificados pela palavra, pelo perdão dos nossos pecados, através da comunhão com Cristo, e que possamos juntos fazermos as nossas orações, para que aqueles que ainda hoje se prendem a egoísmo, ao sentimento de ódio, possam aceitar ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo e se fazerem livres destes sentimentos e possam aguardar firmes o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Que aquilo que Ele nos ensina não caia num sentimento de banalismo, que se torne algo rotineiro e comum, não. Que verdadeiramente possamos parar e colocar da maneira que Cristo nos ensina. Tomando apenas mais um exemplo, quando Jesus Cristo se achegou junto ao povo e estavam de luto pela morte de Lázaro, e ele pôde vivenciar o sofrimento, a dor, diz na Sagrada Escritura que Jesus perturbou-se. Assim, em muitas outras situações, quando Jesus se deparava à necessidade do próximo, ele vivenciava aquela dor. Mais uma vez, amados, queremos entender o poder da oração e queremos nos entregar em pleno sentir e reconhecimento daquilo que Cristo nos ensina e servimos de ajuda para todos aqueles que a palavra nos ensina e que todos aqueles que se encontram necessitados do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos dar espaço ao ativar do Espírito Santo e ter prazer em sermos conduzidos por Ele. Amém. Amém. Amados irmãos, então, basicamente esse serviço divino, ele traz duas mensagens muito importantes para nós, né? A primeira mensagem de que nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que agradecer a Deus pelo tudo que temos hoje. Se você está assistindo esse serviço divino agora, nesse momento, e ouvindo essas palavras, é porque Deus ama muito você e Ele fez você chegar até aqui, nesse caminho de fé. Você não se apartou. Você está, Deus te chamou e você está aqui, ouvindo essa palavra. Você faz parte da obra de Deus e Deus te trouxe até aqui. Amado, não importa como. Muitas vezes a gente fica lamentando porque aconteceu isso, porque eu estou sofrendo, porque eu tive que passar por isso ou por aquilo.
Não importa, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Se você está assistindo agora, dê glória a Deus e agradeça a Deus, mesmo que tenha sido por muito sofrimento, mas você chegou até aqui e você faz parte do plano de Deus. E Deus quer você junto com Ele. E nada poderá mudar isso, amados. Nada pode frustrar a vontade de Deus. Confie nele. Confie na salvação e no amor de Deus e o amor que Ele tem para com você. E também a segunda mensagem, muito importante, né? Oremos pelo próximo, porque esse versículo mostrou a necessidade e o clamor das almas que estavam ali na Macedônia e o começo daquele fato maravilhoso que o Evangelho começou a ser pregado em toda a Europa. E não acabou, amados. O Evangelho continua sendo pregado ainda. Tem muitas almas que precisam da palavra de Deus. Por quê? Muito simples. Porque as gerações se renovam. São outras almas que estão agora. E sempre vai haver a necessidade. O Evangelho tem que ser continuado sendo pregado como foi no começo, do mesmo jeito. Porque são novas almas, novas gerações que vão vindo sobre essa terra e precisam conhecer a palavra de Deus. E também todas aquelas que já partiram para a eternidade. Então, olha que tarefa, que missão. Cada vez tem que ser maior. Cada vez a missão dos servos, dos apóstolos, a obra de Deus, cada vez tem que crescer mais. Porque vai aumentando o número de almas. Naquele tempo, quantos habitantes haviam sobre a terra, os contemporâneos de Paulo? Não sei. Bem menos do que hoje. Já estamos em 8 bilhões. 8 bilhões. Cada vez vai ser maior. Cada vez a obra de Deus tem que ser maior. E o trabalho dos cristãos cada vez tem que ser maior. Pregar o Evangelho. Não foi maior naquele tempo, não. Está sendo maior conforme vai chegando perto do fim. E é isso que nós queremos, amados, aceitar e responder ao chamado de Deus para a nossa tarefa nisso, a nossa participação nisso. Amém. Vamos juntos nos unir na oração do Pai Nosso, a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, Pai amado, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pela palavra de hoje. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos ir refletindo sobre ela, que não venhamos a esquecê-la, que não caia no esquecimento, mas que elas fiquem na nossa mente, na nossa memória, no nosso coração. E que possamos, Pai, atender o Teu chamado, assim como Paulo atendeu, e toda aquela comitiva que estava com ele, todos aqueles colaboradores que estavam com ele. Que nós possamos também, Pai, atender o Teu chamado, que nós possamos sempre estar felizes, agradecidos. Não importa o que passamos para chegar até aqui, mas o Senhor nos trouxe até aqui, e que possamos ser também fiéis colaboradores na Tua obra, na divulgação do Evangelho, Pai, no convite, no chamado às almas que clamam, assim como aquele homem que apareceu naquele sonho, a Paulo. Pai, ajuda-nos, ajuda para que no próximo domingo possamos estar na Tua casa, Senhor, e participar do serviço divino, e orarmos juntos por todos aqueles que clamam pela Tua ajuda, pela Tua palavra, pela salvação.
Abençoa-nos agora também a todos nós no caminho de regresso aos nossos lares. Abençoa a todos os servos, a todo o teu povo. Proteja nossas crianças, nossos jovens, Pai. Conduza eles, Senhor. Ajude aos anciãos, aos idosos. Ajuda, Pai, aos enfermos. E também a todas as almas da eternidade. E, Senhor, também abençoe e aceita toda a nossa oferenda que é dada como agradecimento para a Tua obra. E em curtos tempos, manda logo Teu Filho nos buscar. Aceita-nos por graça e misericórdia. Te rogamos tudo isto, Pai amado, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consoladora união do Espírito Santo esteja sempre com todos vós. Amém. Podemos ouvir o hino final? Obrigado, amado diácono. Amados, eu acredito firmemente que eu estou aqui pelo chamado de Deus, juntamente com os servos que estão comigo. Mas quem telefonou para mim e falou para estar aqui hoje foi o apóstolo Bonatti. Ele falou: amado pastor Cláudio, juntamente com o pastor Henrique, você vai gravar o serviço divino do último domingo de fevereiro, né? E então, em nome do apóstolo Bonatti, desejo carinhosas saudações a todos vocês, um abençoado domingo, e que possamos estar todos juntos, unidos, né, no sermão do domingo que vem. Até sempre, amados. Obrigado.